Leitura Bíblica de 3 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículo 14, a capítulo 34, versículo 33. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão nas crônicas dos reis de Israel, e a sua oração e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de esculturas que Manassés seu pai tinha feito, e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. E tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição, e derrubaram perante eles os altares de Baalins, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, e os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, e de Efraim, e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinham recebido da mão de Manassés, e de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra, e superintendiam a casa do Senhor, e estes o deram aos que faziam a obra, e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros.
E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei, e deu-lhe conta, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias entregou-me o livro, e Safã leu nele perante o rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, e o rei ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor, e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim os firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais.